pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 25 de março, com a eliminatória para a Eurocopa, onde temos a seleção da Escócia enfrentando a seleção do Chipre. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Escócia, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Chipre, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas seleções já se confrontaram por 3 vezes, tendo 3 vitórias para a seleção da Escócia. Melhor opção para esse confronto, casa, Escócia para vencer. Classificatória para a Eurocopa, temos a seleção da Bielorrússia enfrentando a seleção da Suíça. Nos últimos 5 jogos disputados pela Belarus, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Suíça, ela perdeu 3 e venceu 2. Essas seleções se confrontaram por uma vez, sendo uma vitória para a seleção da Suíça. Melhor opção para esse confronto, fora, Suíça para vencer. Classificatória para a Eurocopa, temos a seleção da Armênia enfrentando a seleção da Turquia. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Armênia, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Turquia, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, Turquia para vencer. Classificatório para a Eurocopa, Grupo I, temos a seleção de Israel enfrentando a seleção de Kosovo. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Israel, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Kosovo, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Classificatório para a Eurocopa, Grupo D, temos a seleção da Croácia enfrentando a seleção de País de Gales. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Croácia, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de País de Gales, ela empatou 1 e perdeu 4. Essas seleções já se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a seleção da Croácia e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Croácia para vencer. Classificatório para a Eurocopa Grupo A, temos a seleção da Espanha enfrentando a seleção da Noruega. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Espanha, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Noruega, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, casa, Espanha para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato Gaúcho Semifinais, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Ipiranga. Primeiro confronto entre essas duas equipes, a equipe do Ipiranga venceu a equipe do Grêmio por 2-1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipiranga, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Essas equipes se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Grêmio, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Ipiranga. Melhor opção para esse confronto, casa, Grêmio para vencer. Campeonato Pernambucano, temos a equipe do Santa Cruz enfrentando a equipe do Central. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, ela empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Central, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Santa Cruz e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Santa Cruz para vencer. Semifinal do Catarinense, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Heracles Luz.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Horácio Luiz, ela empatou 3 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Criciúma, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Horácio Luiz. Melhor opção para esse confronto: casa, Criciúma para vencer. Quartas de finais da Copa do Nordeste, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Ferroviário. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferroviário, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fortaleza e 2 empates. Melhor opção para esse confronto: casa, Fortaleza para vencer. Elites pronto com as seguintes sugestões: Escócia vs Chipre, casa, Escócia para vencer. Croácia vs País de Gales, casa, Croácia para vencer. Armênia e Turquia, fora, Turquia para vencer. Bielorrússia vs Suíça, fora, Suíça para vencer. Grêmio vs Ipiranga, partida abaixo de 3,5. Criciúma vs Horácio Luiz, casa, Criciúma para vencer. Fortaleza vs Ferroviário, casa, Fortaleza para vencer.